olha o clima, olha o clima, olha o clima de Zeca Pagodinho. Não, Chicão de gafieira, pô. Olha lá, você dança de gafieira, pô. Minha mãe era boa no samba de gafieira. Você sabe que eu gosto muito de gafieira e vou convidar sua mãe para uma boa, né? Eu sei que ela é casada. Nosso som de cristal não tem mais, né? Som de cristal, eu adorava ele no som de cristal. Sabe quem não saía dela? Fernando Henrique Cardoso. É, né? Opa! Camarão que dorme, a onda leva, sextou. Hoje é aniversário do Zeca Pagodinho, então a gente tá nesse clima Do gostoso Basílio aqui. também. Do Basílio Do também? Pé de Anjo. Grande Pé de Anjo. Grande Basílio. Beijão pra você, Pé de Anjo. Obrigado. Obrigado por tirar o Corinthians da fila de 22 anos e 6 meses. Isso aí. Olha, gente, nós estamos chegando com Gazeta Esportiva feita especialmente para você. E na nossa bancada, como você sabe, uma dupla e tanto. Boa noite, Flávio Prado! Boa noite, obrigado. Boa noite. Entrando em campo, Flávio Prado, fazendo aquecimento. E aqui do meu lado direito, é ele que tá também animado, Chico Lang! É isso aí, quem completa o debate hoje é ele, nosso... É porque eu era goleiro, né? Que eu tenho que fazer. E não será luta, hein? É bom informar que não, Não haverá uma luta. Não é luta, é que ela é goleiro e o goleiro tem Vai outra esticando, preparação né? física, né? Tem que alongar, Claro, bola média tá certo. alta, baixa, bola média Não, se eu fosse alta, luta, eu alta. já ia, ó. E Você temos não, você jogava na linha. o mestre dos magos, mestre Alberto Helena Júnior! Ê! Grande mestre! Direto do Condado de Biúna, que Tá maravilha. de azul, parece a camisa da seleção italiana. É, tá muito chique. O mestre sempre muito elegante, né? Olha a quantidade de livros. Um homem inteligente, ele relê os livros. Olha que bonito, mestre. Que saudade, mestre. Olha, adianto pra vocês que nós vamos falar da derrota do São Paulo de ontem. Falar muito. Tem ainda a apresentação de jogador novo no Corinthians. Quem será, hein, Chicão? Já o Palmeiras tá lá, sabe aonde? Lá em Abu Dhabi. E tá vivendo a expectativa da estreia no Mundial. A gente vai voltar daqui a pouquinho, depois dessas dicas. Beleza, já voltamos e vamos direto para a nossa enquete. Ontem, a gente falou sobre a demissão do Silvinho e a procura de um novo comandante no Corinthians. Então, diante desse cenário, a gente quer saber, o Corinthians deve ir atrás de um técnico brasileiro ou deve ir atrás de um técnico estrangeiro? Entre lá no site Gazeta Esportiva, que tá todo bom, tá todo lindo, tá todo cheio de novidades, e vote. E você pode usar esse QR Code aí para entrar direto no site. E pelo nosso WhatsApp, você também manda sua mensagem, nosso recado para os comentaristas e vota na nossa enquete, pode ganhar caneca. Aliás, essa semana não saiu caneca, hein? Não saiu, não tá chegando o WhatsApp aí? 11 99479 1633, tá bom? Olha, tá chegando aqui, mas tem que chegar aí, 99479-1633. Tem que ser um técnico brasileiro ou tem que ser um técnico estrangeiro? Eu já vou falar que tem que ser brasileiro. Chico. Eu concordo com você, tem que ser brasileiro. Eu acho que o último técnico, Flávio, estrangeiro que passou pelo Corinthians foi o Filpo Nunes, né? Talvez. Eu acho. Porque não... Renganeschi, Filpo Nunes, o Renganeschi. O Passarella, né? É verdade, Daniel Passarella. E os três não foram bem, né? Vamos falar a verdade. O Corinthians é um time peculiar, né? Tem que ser conhecido por quem mora aqui, trabalha no futebol, sabe que o Corinthians é muito mais raça, mais técnica, mais vontade, luta do que técnica. Né? Do que assim de bola no chão, essas coisas todas. Aí você vai falar, não, mas espera um pouco, o time do Sócrates só tocava a bola, é verdade. Mas porque tinha Sócrates, tinha Zenon, né? Tinha uns caras bons demais, né? Então a gente respeita. Mas a tradição do Corinthians é outra, a tradição do Corinthians é pegada. Tá mais assim para estilo futebol gaúcho do que para futebol paulista mesmo. E aí, Flávio? Eu acho que por causa de 3, 4 meses, a gente não precisa ficar discutindo muito, né? Que é o que dura aqui. Mas eu gostaria que fosse um técnico brasileiro, sim. Eu acho que seria legal. Posso até falar um nome? Pode. Que é para criar logo. O Chico estava falando, estava vindo na minha cabeça. Fala. Você pensou o Filipão no Corinthians? Ele nunca dirigiu, né? Não, nem sei se toparia. Eu tô meio que aqui, o Chico falou de Já gaúcho. teve essa conversa um tempo atrás, lembra? É, Teve essa então. conversa. Eu não sei se ele toparia, mas eu acharia
É bem o que o Chico foi falando, né? Foi descrevendo, pegada. Nada é mais gaúcho e de mais pegada do que o nosso querido Filipão. Né? Bom, então já vamos colocar... Você vê, só para completar o que ele falou. Eu acompanhei o Filipão na Copa de 2002. Né? O Filipão estava no auge naquela época lá. E eu acho que ele se dá muito bem com time de estrela, sabe se virar com time de estrela. Não tem problema, né? Não tem problema nenhum, sabe levar na boa. E precisa ser um técnico com esse peso para até agora, ninguém falou de Filipão no Corinthians. Né? Bom, já vamos colocar então o mestre Alberto Helena Júnior na conversa. Boa noite, meu querido mestre. Qual que é a melhor opção para o Corinthians? No momento, um técnico brasileiro, um técnico estrangeiro? E queria saber se o senhor tem o seu voto aí. Se o senhor fosse o presidente, quem o senhor colocaria lá? O técnico tem que ser competente. Pode ser estrangeiro, brasileiro, marciano, o que for. O importante é que seja um bom treinador. No caso presente, eu acho que o Cuca seria o cara ideal para o Corinthians, porque é um treinador que sabe trabalhar com jogadores técnicos, como o Corinthians tem hoje, exemplo do tempo do Sócrates, Zenon. O Corinthians hoje tem o Renato Augusto, tem o Juliano, tem, enfim, os dois meninos lá da ponta, quaisquer que sejam eles, enfim, dá ao Corinthians esse tom técnico, altamente técnico, e ao mesmo tempo garra, vontade de ganhar. Tá certo. Bom, sabe de quem é aniversário amanhã? Da Sofia, filha do nosso querido Chico Lang. 20 aninhos, Chico? 20 aninhos, hein? Parabéns, Sossô. Muita saúde e felicidade para você. E amanhã é aniversário também de 30 anos do Neymar. Durante a carreira, o jogador que dá o que falar dentro e fora de campo tem uma lista e tanto de troféus. Pelo Santos, conquistou 3 paulistas, uma Copa do Brasil, uma Libertadores e uma Recopa. Já no Barça, ele foi campeão espanhol, da Copa do Rei, da Supercopa da Espanha, além da Champions League e do Mundial de Clubes. No PSG, ele venceu o francês, a Copa da Liga Francesa, a Copa da França e Supercopa da França. E pela seleção brasileira, ele conquistou a Copa das Confederações e o ouro na Olimpíada. Aos 30 anos, o Neymar segue sendo um menino, ou vocês acham que agora ele entra na fase do adulto Ney? O que você acha, Chico? Ele entra na fase do adulto Ney, evidentemente, né? Com 30 anos, né? O filósofo Jean-Paul Sartre escreveu um livro a respeito, o que o mestre leu de frente para trás, de trás para frente, chamado A Idade da Razão, né? Que é a idade dos 30 anos. Ah, é? É um livro do Jean-Paul Sartre famosíssimo. Né? Eu aconselho a quem gosta de ler, que leia, que é onde o cara pensa, olha para o passado, olha para o que fez dos 20 anos até os 30, a juventude, e pensa no futuro, né? Então ele está bem nessa idade da razão mesmo. E acho que é a idade certa para ele ir para a seleção brasileira e arrebentar na próxima Copa. E aí, Flávio? Eu acho assim, o Neymar é uma coisa que é preocupante. O Neymar foi o maior jogador que apareceu no Brasil, para não ter polêmica, nos últimos 10 anos, mas eu estico um pouco mais. E quando ele apareceu, existiam alguns jogadores de alto nível. E aí você olhava, bom, ele vai substituir o Rivaldo, o Ronaldo, o Kaká, ou tal. Não tem ninguém para isso agora. Não me venha com essa história de Vinícius Júnior, que é muito bom jogador, mas é outro nível de jogador. É outra coisa. Pelo menos no meu conceito. É correria, preocupante. Né, e é um bom jogador, sim, mas é preocupante. Não há uma reposição. Quer dizer, o gênio, o fora de série, o extra série, o cara que pode brigar por melhor do mundo e tal, nem de longe alguém se aproxima disso. O que é preocupante. Quanto ao Neymar, a carreira espetacular, né? Ganhou tudo que tinha que ganhar e tal. E se der para ganhar uma Copa do Mundo, ótimo. Se não, ok, faz parte. Bom, ontem o São Paulo foi até Bragança Paulista enfrentar o Red Bull Bragantino. Gols não faltaram, foram 7 ao longo da partida. Para o torcedor são paulino, isso não fez muita diferença, porque pela 3ª vez seguida o tricolor não venceu. O professor Rogério Ceni explicou direitinho como foi o jogo maluco entre São Paulo e Red Bull Bragantino. Nós lutamos muito para conseguir, batemos muito no adversário para conseguir os gols e nós não conseguimos sustentar essa vantagem, entregamos com muita facilidade a vantagem ao adversário. Facilidade não vai ter o amigo telespectador que acompanhar esta reportagem sem prestar muita atenção. Foram 7
7 gols ontem à noite em Bragança. Por isso, cuidado para não perder a conta aí, hein? Logo aos 11 minutos de partida, o Miranda vacilou na frente do Arthur e o atacante do Bragantino não vacilou na frente do Thiago Volpi. 1-0. Conforme dito pelo Rogério, o empate do São Paulo veio na base da luta. O bandeirinha Bruno Silva de Jesus chegou a marcar impedimento do Alisson dentro da área, mas o VAR corrigiu o erro e validou o primeiro gol do meia com a camisa tricolor. O Bragantino voltou a ficar em vantagem quando o Johan achou o Alejandro completamente livre de marcação. 2-1 Red Bull e tudo isso, ainda antes do intervalo. Aí, muita gente podia estar imaginando que o segundo tempo não poderia ser mais maluco do que o primeiro. Mas quem pensou assim, pensou errado. No primeiro minutinho da segunda etapa, o Igor Vinícius aproveitou a sobra do chute do Rigoni e deixou tudo igual. 5 minutos mais tarde, o Caleri usou a cabeça e colocou o São Paulo à frente no placar. (3-2) e partida encerrada, né? Não no nosso jogo maluco. Dá uma olhada no chute maravilhoso que o Johan acertou, sem chance alguma para o Thiago Volpi. 3-3. Quando o resultado parecia se encaminhar mesmo para um empate, o Gabriel Novaes, cria da base São Paulina, deu o final mais insano possível para a partida em Bragança. 4-3 Bragantino e nada da primeira vitória do São Paulo no Campeonato Paulista. São só 12 partidas, somando 1 ponto em 3 é muito pouco, né? Agora, hoje é um futebol mais agressivo, mais convincente, mesmo de visitante, tomando conta praticamente do jogo, sofrendo em contra-ataques, aliás, mais do que contra-ataques, em bolas que são bolas relativamente fáceis de uma leitura e que a gente não teve no dia de hoje. Pois é, Chico Lang, o que você achou dessa derrota? Olha, você vai dizer para mim que eu tô maluco, mas eu não tô não. Foi uma grande derrota. Uma grande derrota. São Paulo perdeu, mas convenceu. É gozado isso, né? Você acha? Às vezes acontece, futebol é meio estranho, né? Você às vezes joga bem, você se dedica, você faz gols, mas você perde. É do jogo perder. Não foi uma derrota cachapante, pelo contrário. Foi uma desatenção total o último gol, né? Desse menino aí que era da base do São Paulo. Então eu, particularmente, adorei o jogo. Para mim foi o melhor jogo do campeonato até agora. Jogou bem. O São Paulo se dedicou, não é que jogou bem, mas procurou acertar, buscou o gol, foi para cima, não se intimidou com o Bragantino, entendeu? Errou, o Bragantino errou também. Jogou e deixou jogar. Né? Jogou e deixou jogar e saiu na trocação. Então, por isso que eu digo para você que perdeu, mas foi uma grande derrota. Existem grandes derrotas, essa foi uma delas, e ele perdeu, mas convenceu o Flávio Prado. Foi um jogo legal, eu gosto do jogo aberto. O São Paulo precisa melhorar a marcação no meio-campo, isso é um problema que ele tem. Não é botar volante, nada, marcar mesmo, marcar como um todo, fazer o jogo de conjunto que está faltando para o São Paulo e que abre sempre a possibilidade de um chute de média distância ou de um cruzamento numa condição favorável. Agora, primeiro gol, falha individual do Miranda, gente. Vai fazer o quê? Acontece, o Miranda também falha. E outra coisa, né? Jogando contra um time extremamente bem engrenado, que o treinador está lá há 2 anos, o que também faz toda a diferença. O time joga junto há 3. Isso, enquanto o São Paulo está toda hora mudando de treinador. Está sempre começando o trabalho. Fica bem mais difícil. Olha, trazemos de novo o mestre Alberto Helena Júnior para esse debate. Mestre, o senhor acha que a derrota de ontem já deve deixar o São Paulino preocupado? Ao contrário, eu acho até que é para ele ficar um pouquinho animado, porque pela maneira como o time jogou, né? Ofensivamente, buscando gol, virou o jogo. E, excepcionalmente, uma noite incrivelmente ruim do melhor jogador de defesa, um dos melhores do Brasil, que é o Miranda. O Miranda errou
tragicamente em vários lances. Foi a pior partida que eu vi do Miranda em toda a sua história, sua longa e gloriosa história. Então, eu acho que o problema é que o São Paulo está garimpando ainda um time, quando já deveria ter um time mais ou menos definido, e está afiando esse time para o Campeonato Brasileiro. Essa é que eu acho que é a dicotomia. Ele está ainda como se estivesse fazendo peneira, escolhendo jogadores, vem observando os jogadores para escolher o time principal, o Rogério Ceni. Isso é perigoso num campeonato como o Paulista, porque pode correr o risco aí de ficar numa situação muito delicada. Dos jogos que o senhor viu, o senhor achou que o São Paulo foi o melhor paulista em campo até agora, com essa partida do São Paulo? Por essa partida? Não. O melhor paulista até agora foi o Palmeiras, sem dúvida. Agora, acho que o São Paulo melhorou em relação ao que estava jogando antes, mas ainda muito longe do que deve ser. Beleza, mestre. Olha, falando em São Paulo, a gente vai direto para o CCT da Barra Funda com o José Paes. O início do Campeonato Paulista do São Paulo não está nada bom, né, Zé? Boa noite. Boa noite, minha querida Michele Gianella. Boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando aí o Gazeta Esportiva. Pois é, o início de Paulistão em 2022 não está nada bom para o São Paulo Futebol Clube. Desde 1960 que o São Paulo não tem um início de Campeonato Paulista tão ruim. Agora, hoje, o São Paulo já soma 2 derrotas e 1 empate em 3 partidas, derrotas aí para o Guarani pelo placar de 2-1 e ontem para o Bragantino por 4-3, além daquele empate com o Ituano em 0-0 no Morumbi, empate que é bom a gente lembrar, o Jandrei pegou um pênalti naquele jogo, então o São Paulo poderia ter saído até derrotado dessa partida. Foram 6 gols sofridos em 3 jogos no Paulistão de 2022, o Rogério está tendo trabalho aí para ajeitar esse time do São Paulo. Ontem, lá no Nabi Abichedi, a Independente, a principal torcida organizada, xingou muito o time, muito. Sobrou, claro, para o Thiago Volpe, que é um dos mais perseguidos aí pela torcida do São Paulo. Xingou muito o time, o elenco, chamou o time de pipoqueiro, o elenco de amarelão. Sobrou, claro, para o Rogério Ceni, que está tomando uma pressão danada, mesmo sendo o maior ídolo da história do São Paulo. A gente preparou uma tela para mostrar para vocês aí os números do Rogério Ceni nessa segunda passagem dele como técnico do São Paulo. Ele tem mais derrotas do que vitórias nessa segunda passagem como treinador do São Paulo Futebol Clube. Na tela para vocês acompanharem aí comigo, olha só, são 16 jogos do Rogério no comando do São Paulo nessa segunda passagem, 5 vitórias, 4 empates, 7 derrotas, um aproveitamento aí de 39%. E ontem, na entrevista coletiva pós-derrota para o Bragantino lá em Bragança Paulista, o meu amigo Marcelo Basségio perguntou justamente sobre isso para o Rogério Ceni, sobre esse número de derrotas agora no São Paulo Futebol Clube, e o Rogério respondeu assim, ó, roda aí. É verdade, não é um... Aliás, no início não, porque o início da temporada é agora, mas nós não vencemos em 3 jogos, e isso claro que o resultado... As pessoas não querem saber se você jogou bem e criou 10 oportunidades. As pessoas querem saber se você fez pontos, né? Esse é o mais importante para quem olha de fora. Para mim, eu fico feliz do time evoluir. Nos primeiros jogos com poucos dias, hoje um pouco mais de tempo. O time já correu muito mais, já jogou muito mais, competiu contra um time de Série A, um time que vai competir também no Campeonato Brasileiro contra ele. Agora, os resultados, logicamente, precisam vir, porque você precisa classificar no Paulista, você precisa subir teu nível de jogo. Não adianta só jogar um bom jogo como hoje, se você, ao final, por um motivo ou outro, você acaba entregando o resultado ao adversário. Então, nós sofremos muito para conquistar nossos gols e entregamos com muita facilidade o gol, a possibilidade de gol ao adversário. Nós temos que evoluir nesse sentido e tentar as vitórias o mais rápido possível. Tá aí a palavra então de Rogério Ceni, técnico do São Paulo, e um bastidor, viu, Michele? Que eu acho interessante trazer aqui para o nosso público do Gazeta Esportiva, eu sei que você gosta também. Ontem, na hora que a gente estava indo embora lá do Nabi Abichedi em Bragança, o Carlos Belmonte, que é o homem forte de futebol aqui do São Paulo, ele estava saindo do estádio ali junto com a gente, estava num camarote próximo aonde a gente estava. Claro que ele estava cercado por seguranças. Quando ele deixou o estádio para entrar numa van
que o traria de volta aqui para São Paulo, alguns torcedores do São Paulo, não da organizada, torcedores comuns, cercaram essa van, xingaram muito o Belmonte, teve aquele bate-boca, ninguém foi para as vias de fato, mas teve um bate-boca ali, muita gente pedindo a saída do Belmonte, enfim, a torcida do São Paulo está brava demais com esse início de Campeonato Paulista do Tricolor. São Paulo que volta a campo só na próxima quarta-feira, folga agora no final de semana, volta a campo na quarta-feira para pegar o Santo André no Morumbi, jogo às 7 da noite. E se a escala não mudar, viu, Michele? Estarei lá para trazer tudo ao vivo aqui no Gazeta Esportiva. Agora eu volto contigo, minha amiga, um beijão para todo mundo. Zé, a escala não vai mudar não, tá certo? Boa, fala, Chicão. Eu acho assim, que o Rogério, ele tem que ter um pouco de paciência, né? Ele tem que ter paciência com as críticas, né, que estão fortes, e vai ter que ter paciência e dar um tempo para esses jogadores se adaptarem ao esquema que ele quer. Que é um esquema correto, ele não está inventando nada, ele está fazendo o óbvio. Se eu fosse o técnico no lugar dele, faria a mesma coisa. Está jogando num esquema adequado aos jogadores que ele tem. Agora, fez falta o Patrick? Fez, de repente, na última hora, perdeu o Patrick. Poderia fazer a diferença? Poderia. Mas eu acho que, com o tempo, o São Paulo tem duas coisas. Tem um time razoável, razoável para bom, e tem um bom treinador. Quer dizer, isso aí dá esperança para o São Paulo, Flávio. É assim, Chico, o que as pessoas precisam entender é que nunca o futebol dependeu tanto da tática. Há alguns anos a individualidade resolvia, hoje é muito difícil. Mesmo um time com Messi, com Cristiano Ronaldo, com Neymar, com jogadores desse nível, ele precisa ter um trabalho tático eficiente, senão ele não funciona, ou funciona abaixo do que pode. Toda vez que você troca de treinador, você começa do zero. Corinthians, vem quem vier. Pode trazer o Guardiola, vai começar do zero. São Paulo, troca o Rogério Ceni, começa do zero. E você está sempre começando do zero. Começa do zero, o trabalho é pior. Até que você se alinhe. Quando começa a alinhar, tem um tropeço, troca de treinador, se ferra, gente, não tem jeito. Enquanto não entenderem isso, nós vamos ficar nesse troca daqui, troca de lá, e esses times não saem do lugar. Reparem, o Barbieri está 2 anos no Bragantino. O time funciona. O Abel, 2 anos no Palmeiras. Você vai dizer, mas ganhou. Tá bom. Ganhou não, mas aqueles times que têm mais tempo de trabalho para o treinador, são os times que melhor funcionam. É normal, é tática. Sabe o que outro dia eu escrevi na minha coluna? Acho que vocês comentando aqui, e isso veio na minha cabeça e eu lembrei, que falta essa questão de ter uma espinha dorsal o time e o treinador chega para dar um seguimento àquele trabalho, porque quando chega um treinador, ele muda tudo e começa tudo de novo. Então, assim, se o time era do ataque, o treinador é de defesa, então aí vai outro tipo de time. Que é outro erro, contratar o cara com um estilo diferente. Exatamente. Então, assim, são as características do time. E é importante você, na base, também observar essas características, porque aí você já vai substituindo o atleta de acordo com a necessidade do time principal. A base tem que jogar no mesmo estilo do time principal, para quando você precisar de peças de reposição, fazer esse intercâmbio, né? Isso aí é o ideal. O Barcelona fazia isso. Isso é o certo. Mas não tem. Mas não tem. Então, o jogador do time principal, o treinador, aliás, deveria olhar muito para a base também e fazer um treinamento parecido. Vou lá. Você lembra do Palmeiras, que o Cebolinha colocou no 4-3-3? Isso! E aí começou a ganhar. Aí chegou o Portuga e botou o time no 3-5-2. Aí já... Quer dizer, ele quebrou a espinha, né, do Palmeiras, mas deu certo. Então, se deu certo, ganhou 2 títulos. Agora ele já fez do jeito dele. Olha, hora de falar do Corinthians! Chega mais, Jonas Campos. É verdade que teve jogador sendo apresentado hoje? Aproveita e fala pra gente também como é que anda a busca por um novo técnico aí no Timão, porque ninguém quer saber de jogador chegando, quer saber de técnico chegando. Boa noite, querido. Fala, Mi, boa noite para você, para o Flávio, para o Chico, para todo mundo que acompanha o nosso Gazeta Esportiva. Antes de falar do técnico, né? Jogador sim apresentado nesta sexta-feira. Flávio Prado conhece bem, goleiro Ivan, que estava na Ponte Preta, formado nas categorias de base da Ponte, titular por lá da equipe principal desde 2018, chegou inclusive a receber uma oportunidade com o técnico Tite na seleção brasileira principal, passou também pela seleção pré-olímpica, 24 aninhos, faz 25 agora em fevereiro. Foi bastante perguntado na entrevista coletiva sobre essa situação, né, de ser um goleiro que vinha jogando com ritmo, titular absoluto de uma equipe, chegar ao Corinthians,
que tem um titular absoluto, né? O goleiro Cássio, o ídolo maior aqui do Esporte Clube Corinthians, pelo menos na posição, tem essa discussão com o Ronaldo Giovanelli, mas enfim, chega em tese para ser reserva do Cássio, até para brigar com o Matheus Donelli, que nesses últimos jogos sem o Cássio tem sido o substituto imediato, e ele falou, o goleiro Ivan, sobre essa concorrência que gira em torno da meta corintiana e também sobre o fato de chegar a um clube neste momento sem técnico, conviveu muito pouco com o técnico Silvinho e agora o Ivan se adaptando num clube que corre atrás de um treinador. A gente ouve, portanto, o novo camisa 1 do Corinthians, o goleiro Ivan. Felizmente ou infelizmente, o goleiro joga um só, mas eu respeito demais todos os goleiros que aqui estão. O Cássio dispensa comentários, é um ídolo aqui do time, né? Uma referência para mim também. Tanto o Matheus Donelli, o Carlos Miguel, né, até o Guilherme Pezão são excelentes goleiros. Eu vim aqui para somar, para buscar meu espaço, então vou dar o máximo aqui nos treinamentos, me preparar ao máximo para quando eu tiver a oportunidade estar preparado e ajudar o Corinthians. Na Ponte foi assim comigo, né? Eu lembro que quando eu comecei a jogar, o goleiro da Ponte era o Aranha, era o ídolo também da Ponte, né? Já vestiu a camisa do Santos, do Palmeiras, é um cara que eu tenho total respeito. Então acho que essa troca é natural, é no tempo certo e o Corinthians eu tenho certeza que vai trazer um excelente treinador para dar sequência no trabalho, porque essa camisa ela pede títulos, né? É uma camisa pesada e vai vir o cara certo no comando para dar sequência no ano para a gente. E quem será, né, gente, esse excelente treinador? O Jorge Jesus é um nome fortíssimo, mas não deve vir agora, informação de momento. Isso porque o Jesus, desvinculado lá do Benfica no fim do ano passado, ainda tem um acerto com o Benfica, recebe parte do salário até o fim da temporada europeia. Então o Jorge Jesus está sem trabalhar, perto da família, recebendo em casa 1,8 milhão de reais. Nada mal, muito difícil aceitar algum emprego antes de maio, e se aceitar é recebendo grana alta, né? Mais de 3 milhões de reais mensais. Outros nomes na lista, né? Tem nomes livres no mercado, a exemplo de Cuca, o próprio Renato Gaúcho, que já despertou interesse do Corinthians. A gente aguarda essa novela ainda muito misteriosa. E uma última informação, o volante Gabriel se despedindo do Corinthians. Tudo acertado para ele vestir a camisa do Internacional de Porto Alegre por 3 temporadas. Volante Gabriel, portanto, saindo do timão. Michele. Valeu, Jonas. O Chico Leite está impressionado com o tamanho do Ivan. Bom, o cara é grande. Eu estava vendo aqui 1,94 m, 24 anos. Ele é 1 centímetro menor que o Cássio, né? Mas ele tem um biotipo diferente do Cássio. Ele é longilíneo, né? O Cássio é mais ossudo, mais largo, né? mais grandão, tem um porte físico maior. Ele não, ele é mais longilíneo. Esbelto. Ele lembra um pouco, assim, fisicamente, o Dida quando começou, né? O Dida era magro, alto também. Mas boa sorte para ele, né? Jogar no Corinthians, ser goleiro do Corinthians não é fácil, não é para qualquer um. Mas eu queria falar, Flávio, o seguinte, cara. Eu quero dar nota 0 para essa diretoria do Corinthians. Opa! Eu não aguento mais, cara. É um bando de somebody love. Sabe somebody love? Aquele que é somebody love. É tudo no base do somebody love. Eles prometem Cavani, sabendo que não vem. Aí o cara cobra da imprensa. Que a imprensa deu que o Cavani vem. Mas não é que a imprensa deu. O que eles fazem? O setorista do clube, e isso aí o Flávio foi, eu fui também, a gente pergunta em off para o dirigente o que vai acontecer. Em off, ele fala, não, nós estamos trazendo Cavani. Aí você tem que escrever, você escreve lá, Cavani quase no Corinthians. Aí os caras cobram da imprensa, dizendo que a imprensa é mentirosa e que o Corinthians nunca foi atrás do Cavani. Mentira, foi! Foi sim! E do Soares? E o Cavani não quis, Soares não quis.
Entendeu? Não quiseram esses caras. Agora foram atrás de Jorge Jesus. O Corinthians jogou 1,5 milhão na mão do Jorge Jesus. O Jorge Jesus falou assim, obrigado, não quero. Agora, eles vêm em público e desmentem? Não desmentem. É na base do somebody love. Não, estamos conversando. Mas vamos também ver, vai ficar vamos... desmerecendo, ficar chato falar assim, não quis. É Tá. melhor você virar e Então, falar assim, eu vou estamos dizer para ainda você, analisando. eu vou dizer para vocês o que vai acontecer. Ah, No próximo jogo do Corinthians, quem vai assumir é o Fernando Lázaro, Isso. o filho do Zé Maria. Ele vai ficar aí uns 2, 3 jogos. Se ele ganhar 2, 3 jogos, ele fica até o fim do Campeonato Paulista. Você pode escrever isso aí, eu aposto com vocês o que vocês quiserem. O menino deve ganhar o quê? 50 pau? Vão dar 200 para ele e ele fica lá. Porque essa diretoria do Corinthians é somebody love. Eles vão empurrando com a barriga e vão enganando a torcida. Não, olha, vamos esperar até março, porque a Libertadores começa em março. Vamos, esse planejamento não existe. Que vamos foi, deixar Flávio? aí Flávio não tá e com vamos uma cara empurrando. Então, olha, é uma diretoria somebody love. Diretoria somebody love. Somebody love. Engana o torcedor. Lembra do Eu não gosto de Corinthians? diretoria que engana o torcedor. É somebody love. Somebody love. Olha, essa linha que o Chico falou é bem interessante. E já aconteceu algumas vezes e já deu certo algumas vezes. Carille deu tipo, certo. O Carille, né, deu muito certo. E não é só o Carille, é que eu não estou conseguindo lembrar, mas o Corinthians já usou essa metodologia. Usou o Rato no passado. E o né, Fernando, ele é muito competente. Ele tá lá o faz Coelho tempo, também foi um que Coelho usaram. também, foi Coelho, usado, só que foi, Coelho, não foi bom, não. foi bom. Mas no caso do Fernando, ele está lá há bastante tempo. E, de repente, melhor do que trazer, criar algumas aventuras e criar algumas situações diferentes. Vamos aguardar para ver o que acontece. Mas essa ideia do Chico me parece que, pelo menos, dar um tempinho para o Fernando, que eu gostaria também de ver, pode ser alguma coisa que vai acontecer. Houve um massacre ao Silvinho, que é uma coisa absurda, vergonhosa, desproporcional. Também acho. E quando você aceita esse tipo de coisa, você fica cada vez mais refém desse tipo de situação. É. E aí é perigoso. Então, aguardemos os próximos capítulos Flávio, posso para falar ver uma as coisa? consequências disso. Posso falar uma coisa para você? Você foi inocente agora, porque evidentemente que não foi a pressão da torcida que derrubou o Silvinho. Quem derrubou o Silvinho foi o novo patrocinador do clube. Isso aí tá na cara. Teve foguetório, teve comemoração em metrô. Teve Não, promessa teve, de isso teve. manifestação lá Houve na uma porta do repercussão. Exatamente. Houve uma repercussão enorme na torcida, porque a torcida não gostava do Silvinho. Mas os dirigentes do Corinthians só mandaram embora porque foram pressionados pelo patrocinador. Então, Ô, o patrocinador tem a obrigação de trazer Bancar. o Guardiola, o bom- Klopp, um bom o Jorge treinador. Jesus. É claro. Um bom treinador. Então, se Mas- você derrubou outro, agora traga alguém. Então, no mas nível. ontem o Salazar, aqui onde eu estou sentado, disse que o patrocinador não irá participar do salário do novo treinador. Ah, que legal. Derruba um e não Derrubou não o ajuda Silvinho, outro. Ah, que derrubaram legal. o Silvinho, Belo agora não patrocinador, vão hein? pagar o próximo técnico. Ô, mestre, sua opinião sobre o Corinthians. O Ivan chega para ser uma sombra para o Cássio ou ainda não? Eu acho que ele é um excelente goleiro e vai pressionar. O Cássio tem um grande defeito que no futebol atual é vital, que é jogar com os pés. Hoje em dia, o goleiro tem que saber jogar com os pés, e o Cássio não sabe. Mas é um ídolo, é um cara que fecha o gol quando está de veneta e, portanto, vai se manter ali como titular durante um bom período. O Ivan está abrindo caminho, mas o Corinthians já teve um goleiraço lá que não conseguiu crescer na sombra do Cássio, que foi o Walter, né? Acabou saindo. A propósito do treinador, eu quero lembrar o seguinte, eu quero saber uma coisa, vocês assistem jogo do futebol português? Se assistir 2 partidas, no mínimo, vai verificar que não tem nenhuma diferença do que se joga aqui. É a mesma coisa, a mesma ruindade, o mesmo futebol chato que nós praticamos aqui, eles praticam lá. Esse negócio de técnico é o cara, um indivíduo que é capaz de fazer uma mudança, uma grande experiência. O resto é tudo igual, gente. É tudo a mesma coisa. Por isso que quando o Corinthians perde o técnico principal,
porque o Campeonato Paulista só serve para isso, para derrubar técnico, mas nada, atrapalha toda a preparação dos times, e os técnicos caem no Campeonato Paulista porque não tiveram pré-temporada, não puderam preparar o time devidamente. Eles vão ter que preparar o time durante o campeonato, e por causa disso caem, toda hora vai estar caindo, né? Por isso que quando o Corinthians assume o auxiliar, ele acaba virando titular. Tá certo. Ó, o mestre aí descascou o verbo aí, né? Olha, torcedor santista, chegou a hora de conferir as notícias do Peixe aqui com a gente. O Guilherme Camarda conta as últimas novidades agora mesmo. O Santos treinou nesta sexta-feira depois de uma semana que foi pra lá de positiva. Venceu o clássico contra o Corinthians em plena Neoquímica Arena. O atacante Luan, que estava muito próximo de ser reforço, não vem mais. O clube e o atleta não chegaram a um acordo salarial e o jogador está fora dos planos de Carille. O Alvinegro da Baixada lançou uma nova campanha, chamada de Santos do Mundo, em busca de fixar na cabeça de todos os fãs de futebol a força da marca e internacionalizar o Peixão. Terá lançamentos e ativações em locais estratégicos para o clube, como produtos exclusivos, novo aplicativo, serviço de conteúdo por stream, plataforma própria de NFTs, além de diversos outros produtos. Voltando para o futebol, o Peixe volta a campo no domingo contra o Guarani, às 16 horas em Campinas. Continuamos falando do Mundial. O Palmeiras chega para participar da semifinal da competição pelo segundo ano seguido. E de lá para cá, além das mudanças no elenco, o Verdão ainda teve uma diferença no tempo ali de preparação para essa competição. Olha só. Poucas são as equipes que podem ir ao Mundial de Clubes de forma consecutiva. E esse é o caso do Palmeiras, que conquistou esse direito depois de ter vencido as duas últimas Copa Libertadores. E a boa notícia é que o Verdão mudou muito pouco de 2021 para 2022. Dos atletas que participaram do Mundial ano passado e deixaram o clube, destaque para William Bigode e Felipe Melo, que foram para o Fluminense, Vina, que foi para a Europa, e Luiz Adriano, que recentemente rescindiu o contrato com o clube. A novidade em relação ao time titular provável para esse ano fica por conta de Dudu, que chegou no clube na temporada passada. Outro fator que tem chamado a atenção de forma favorável em relação ao último Mundial é o tempo de preparação que o Palmeiras vai ter da conquista da Libertadores até a estreia no torneio organizado pela FIFA. No ano passado, até o jogo contra o Tigres na semifinal do Mundial, foram apenas 8 dias de intervalo de uma partida para outra. Já esse ano, o técnico Abel Ferreira, de um jogo para o outro, terá 72 dias de intervalo, com direito à pré-temporada, jogos testes no Paulista e um total de 34 datas para preparar a equipe. Ou seja, não resta nenhuma dúvida que o Verdão vai chegar para esse Mundial muito melhor preparado do que estava no ano passado. Se isso vai ou não fazer diferença, só o tempo dirá. Essa diferença no tempo da preparação, mestre Alberto Helena Júnior, para o senhor vai fazer diferença ou não? Sempre faz diferença. Aliás, a maior diferença que ocorre no futebol brasileiro é o seguinte: como entupiram o calendário de tal maneira que os clubes não conseguem mais fazer excursões, você estava vendo agora há pouco falando do Santos aí, a possibilidade dos nossos times cruzarem com clubes estrangeiros, com times estrangeiros, passou a ser cada vez mais difícil. Ficou limitado a Libertadores e a Sul-Americana, só com clubes daqui da América do Sul. Isso aí tira muito a capacidade de enfrentamento das nossas equipes quando elas encontram escolas diferentes pela frente, né? E prova disso foi o último Mundial, em que o Palmeiras deu um vexame, né? Tigres e o Escambau. Quer dizer, sabe, precisa mudar essa mentalidade brasileira.
Certo, mestre. Muito obrigada, mestre. Um beijão pro senhor, bom final de semana. A gente se encontra domingo no Mesa Redonda, meu querido. Beijão. Chico Lang, essa diferença no tempo, praticamente uma semana e agora um tempo maior, Flávio, vocês acham que a gente vai conseguir ver um melhor desempenho do Palmeiras em campo? Porque da outra vez foi pífio, né? O Palmeiras praticamente não chutou em campo, foi bem vergonhosa a participação do Palmeiras no Mundial. Será que vai fazer pelo menos uma campanha mais bonita dessa vez? Eu acho assim, não sei se vai fazer uma campanha mais bonita, mas vai ter mais condições físicas, né, e técnicas de fazer uma boa exibição. Né, porque da última vez saiu daqui, foi para lá e jogou. Quer dizer, não é tão simples assim disputar um campeonato mundial. Dessa vez não, foi para lá uma semana, quem estava com Covid já melhorou, já está se recuperando. Quer dizer, está mais bem preparado. Isso a gente não pode negar. Agora, vai ser campeão, vai ganhar, vai passar pelo Monterrey, que nós vimos aí, o cara fazendo gol de bicicleta, o outro fazendo gol de orelha, sei lá, dando rodopio na área e fazendo... Vai ser difícil, né? Mas, enfim, mais bem preparado está. E aí, Flávio? Sim, está mais bem preparado. O Abel Ferreira entendeu a competição, teve mais tempo de preparação, como você lembrou, Chico. Ele ganhou do Santos e viajou. Agora a coisa é diferente, mas ainda assim o nível de competitividade, o Al-Ahly ou o Monterrey são do mesmo nível do Palmeiras. E o Chelsea é bem melhor. É impossível ganhar? Impossível não é, mas é pouco provável num jogo direto contra o Chelsea uma vitória do Palmeiras. Mas a sorte está lançada, né? O Alexandre Silvestre está lá na Academia de Futebol com todas as informações do Palmeiras na ponta da língua. E aí, Silver, teremos alguma novidade sobre os casos, já temos alguma novidade sobre os casos de Covid aí no Verdão? Conta para nós, boa noite. Boa noite, turma! Fala aí, galera do Gazeta Esportiva. Temos sim novidades a respeito do Covid-19 na delegação palmeirense, uma má notícia e dezenas de boas notícias. O Vinícius Silvestre, terceiro goleiro, fez a contraprova, deu positivo, ele continua em isolamento. Palmeiras já mandou chamar o garoto da base, campeão da Copinha, goleiro que vai ocupar o terceiro posto de goleiro no Mundial de Clubes, que é o Mateuzinho. Mateus, tem 1,99 m, acabou de conquistar a Copinha São Paulo na decisão contra o Santos no Allianz Parque. Ele tem quase 2 metros de altura, já recebeu a notícia e deve aparecer em Abu Dhabi no domingo. As boas notícias é que o caso do Vinícius Silvestre, que está com Covid, está bem, está isolado no quarto no hotel, que mais parece um palácio, a concentração do Palmeiras lá nos Emirados Árabes, ele não contaminou os demais jogadores e membros da delegação palmeirense, pelo menos até que se prove o contrário. Todo mundo foi testado de novo, deu negativo para toda a galera e isso tira um baita peso nas costas. Covid é um dos inimigos não só da população, mas para o time do Palmeiras nesse início de aventura rumo ao Mundial. O outro é a adaptação ao fuso horário e o Palmeiras já está bem encaminhado nessa questão. Rafael Veiga participou de atividades hoje lá no mundo árabe em 2 períodos. O Abel Ferreira pegou pesado com a rapaziada no campo, depois treinos físicos no hotel, nas dependências do hotel, e falou a respeito também dessa questão do Covid-19 que, aleluia, não contaminou mais ninguém, só sobrou para o Silvestre mesmo. Fala, Veiga. O núcleo, né, aqui do Palmeiras, eles são muito responsáveis em tudo que a gente pode fazer. Tem coisas que a gente não pode controlar, né? A gente sabe que a gente está no meio de uma pandemia ainda, que a gente tomando todos os cuidados, usando máscara, álcool, não aglomerando tudo, ainda a gente não está 100% seguro disso, né? Como eu falei, eu acho que a gente tem que se concentrar naquilo que a gente tem que fazer, né? E daí a questão do vírus é uma coisa que, mesmo a gente fazendo tudo isso, igual eu falei, não é 100% seguro que a gente não vai pegar. O Vini, eu não falei direto com ele, mas os médicos falaram, ele está bem, né? O povo está tratando ele bem. Então eu espero que ele se recupere logo e a gente continue fazendo o nosso trabalho. Espero também que ninguém mais teste positivo.
Silvestre. Boa sorte ao Matheus, que vai chegar nos Emirados Árabes provavelmente no domingo, o último dia para o Palmeiras apresentar para a FIFA os 23 inscritos para a disputa do Mundial. A preparação que vocês comentaram aí, que foi bem diferente em relação ao Mundial passado para 2022. Rafael Veiga, explica direitinho algumas dessas diferenças. Primeira coisa, acho que o ano passado a gente ganhou a Libertadores e foi tudo muito rápido e a gente já teve que viajar, né? Eu até brinco, mas isso é verdade. O ano passado teve gente arrumando terno ali no dia da viagem, né? Teve jogo, se eu não me engano, contra o Botafogo, né? Então foi algo que foi muito corrido, assim. E esse ano, né, falando de coisas que realmente aconteceram, acredito que desde ali da nossa preparação pré-viagem, né, da questão do planejamento que eles fizeram, como seria no avião, a alimentação, o sono, a suplementação, os treinos, né, que antecederam ali a viagem. Eu acho que tudo isso é importante, né? A gente, no avião, eles falaram, cara, vocês vão ter que fazer isso para vocês dormirem tantas horas, vai comer isso, para a gente ficar com sono num certo horário, para a gente ficar com fome num certo horário. Então, desde a nossa saída lá, já foi pensando na adaptação aqui. Eu hoje estou aqui no segundo dia e eu praticamente já estou totalmente adaptado. E isso é muito importante, né, Flávio e Chico? Sem dúvida. Isso é muito importante. Acabou a improvisação no futebol, né? Não tem improvisação. Ou você planeja, ou você faz um roteiro, né? Você faz lá um trabalho bem... Tem que chegar, ficar com sono para poder dormir, para depois comer, para já adaptar o horário. Tem que levar em consideração todos os aspectos da medicina esportiva, os aspectos alimentares, tudo, né? Suplementação ali. A suplementação, enfim. Tá aí, Flávio. Eu acho que o Palmeiras fez tudo que tinha que fazer. Isso aí. O Palmeiras fez o que pôde fazer. Agora, claro que há um adversário chamado Chelsea, e aí não depende do Palmeiras. Né? Quer dizer, depende do jogo ao máximo que pode e o outro não está num dia feliz. Mas antes tem a parada de terça-feira que não é fácil. Recadinhos da galera pelo WhatsApp. Pode rodar. Em nível nacional, eu só vejo o Cuca como um técnico interessante para o Corinthians. No entanto, eu acho que o Corinthians deveria ir atrás de um técnico estrangeiro. Luciano da Saúde. Boa noite, Michele, Flávio, salve Chico Lang, sou seu fã, Antônio Scott e vai Timão. E o Corinthians deve ir atrás de um técnico brasileiro. Abraço! Fala, turma da Gazeta. Também concordo com o mestre, hein? Cuca seria o nome certo pro Corinthians. Gilmar de Jaguariúna, São Paulo. Manda a caneca pra mim, Michele. Um abraço. A caneca é sua, então, meu querido. Olha que saudade que eu tava do Scott. Gilmar, a caneca é sua, tem uma semana para retirar aqui com a gente na TV Gazeta. A nossa produção vai entrar em contato com você para combinar direitinho, tá, Gilmar? Ganhou a caneca. Ai, vamos dar a caneca pro Scott também, tá bom, Scott? Vem buscar uma caneca para você, que você é nosso telespectador especial. Scott ganhou a caneca também, vem buscar aqui. Enquete, Corinthians deve ir atrás de um técnico brasileiro ou estrangeiro? Claro que tem que ser brasileiro, 60% dos votos. Galera, mesa redonda domingo com o Sérgio, ex-goleiro do Palmeiras. Muita notícia importante, vamos estar ao vivo, né, Flávio? Vai ser bom demais. Opa, quem sabe já com o técnico do Corinthians, né? E quem sabe o novo técnico. E o adversário do Palmeiras. E a gente vai estar ao vivo de Ituano e Corinthians lá também, trazendo tudo sobre o jogo. Beijo, tchau. Fique agora com o Jornal da Gazeta. Tchau, até domingo. Tchau.